Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui em mais um episódio do meu, do seu, do nosso Adnocast, o podcast da Adnotari. Esse momento incrível em que você vai se aprofundar em temas do direito notarial e registral, conhecer pessoas que lidam todos os dias com direito imobiliário, notarial e registral. Mas antes da gente começar esse super episódio, nós temos que fazer aquele convite. Eu vou fazer aquele convite de novo para você, sim. Abre uma aba aí, você está vendo pelo YouTube, abre uma aba, digita aí www.adnotari.org.br e faça já sua associação. É baratinha a anuidade e você vai ter benefícios incríveis, sim. O grupo de WhatsApp geral para tirar dúvidas, tem núcleos temáticos com reuniões com temas interessantíssimos, direito tributário que está em polvorosa no imobiliário, sim, vai ter até grupo de estudos de direito tributário dentro da Adnotari, fora outros núcleos temáticos que tem de leilões, tem de REURB, tem de registro civil, tem de registro de imóveis, tem de jurisprudência, tem muita coisa interessante. Além, é claro, que desconto em cursos, sim, teremos muitos cursos agora em 2026 e associada tem desconto garantido. Então, aproveite também isso. Com certeza você vai ter a sua anuidade de volta só nos descontos que você vai ter nesses cursos, fora congresso, palestras. A Adnotari é apoiadora em vários eventos dentro da OAB também, então a gente está com braços muito interessantes, sempre apoiando o estudo, o aprofundamento do direito notarial e registral. Só falta você entrar e melhorar seus honorários advocatícios no âmbito do direito notarial e registral. E é claro que eu faço aquele convite sempre para você entrar nas nossas redes sociais, lá no Instagram. Sim, o Instagram da Adnotari, @Adnotari. Vem toda terça-feira, 8h30 da manhã, o super mestre Marcos Vinícius Kikunaga traz o papo acadêmico com muitos temas relevantíssimos, práticos. É teoria aplicada na prática, porque sem isso você não consegue advogar adequadamente. Então, é isso que a Adnotari proporciona. Prática com teoria, com fundamento para você ser melhor. Isso que é o nosso objetivo. E olha só, essa é uma parte 2 dessa... Eu acho que vai ter outras partes aqui, porque eu vou convidar outras personalidades, mulheres, que dê destaque no mundo do imobiliário, do notarial, do registral, porque estamos no mês das mulheres, sim, e temos que enaltecer, temos que fazer com que sejam valorizadas por todo o seu empenho, sua dedicação, sua garra, seu conhecimento, inteligência, todas as conquistas que arduamente buscam ao longo do tempo. É claro, a gente tem uma sociedade melhor hoje? Temos uma sociedade melhor, mas infelizmente o machismo estrutural ainda persiste, ainda existem muitas barreiras a serem quebradas. E eu vou aqui, fizemos um rodízio aqui, no primeiro episódio tivemos já grandes personalidades e agora vamos ter outras 2 personalidades incríveis acompanhadas aqui da doutora José, porque eu vou fazer a apresentação. Doutora Liliane de Lima, advogada, com áreas de atuação no direito imobiliário, condominial, notarial e registral, é sócia da Prime Invest, administração de bens e consultoria, empresa que atua com locação e venda de imóveis, com foco principalmente no segmento comercial, além de atuação também no mercado residencial, onde é responsável pela parte administrativa e jurídica. Atualmente está como vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Penha e participa de iniciativas que fortalecem a presença feminina do direito, além de também participar da nossa Adnotari. Tudo bem contigo? Tudo bem, é um prazer estar aqui hoje. Eu que costumo participar dos bastidores, hoje estou aqui na frente e com essas mulheres maravilhosas, para mim está sendo um prazer. Com certeza o prazer é nosso e da nossa audiência, que vai ter grandes ensinamentos da sua parte, da sua experiência de vida. E também estou aqui com a Juliana Egea Almeida, que ela me mandou pelo WhatsApp, que eu estou tendo que ler pelo WhatsApp o currículo dela, tal. Aqui, advogada atuante no direito, ela é a pessoa do direito condominial. Ela sabe tudo de direito condominial. Quer saber se vai instalar lá o carregador do carro? É com ela sabe tudo. Brigas, isso, aquilo, tal.
é a doutora Juliana, ela sabe tudo, há mais de 15 anos ela atua no direito condominial, está como presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Jabaquara, coordenadora também regional de São Paulo da comunidade Experts em Condomínio, é coautora de livros com temas práticos para síndicos, Comunidade Expert em Condomínios, volume 1, Novas Vozes do Direito Condominial, volume 2, né, obras coletivas com grandes personalidades também. Obrigado pela presença, tudo bem, Juliana? Tudo bem, bom dia, eu que agradeço o espaço, a oportunidade que a Adnotari tem nos dado. É sempre muito bom compartilhar a nossa jornada profissional com pessoas tão ilustres e ter um espaço como esse. Obrigado você por estar aqui e compartilhar conosco a sua vida. E também, claro, com a doutora Josefa Fraga Mares. Acertei. MBA e especialista em direito imobiliário, especializada em direito das sucessões, direito notarial e registral, membro da academia da nossa Adnotari, participou também como membro efetiva da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB de São Paulo, direito imobiliário, direito das sucessões da OAB de São Bernardo do Campo, esteve como vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário, Notário e Registral da OAB de São Bernardo do Campo e atualmente ela preside a Comissão de Regularização de Imóveis da OAB de São Bernardo do Campo. Obrigado, aqui já na sequência, já ouvimos você no episódio passado e mais uma vez aqui presente. Obrigado, viu, doutora Josefa? Obrigada a você por mais essa oportunidade, espero não ser repetitiva. De forma alguma, pelo contrário. Aliás, eu vou fazer igual, eu vou fugir, saída rápida pela esquerda, vou dar uma de Leão da Montanha. Vocês não sabem, vocês não são dessa época, né, Capobianco? Né? Então, vou sair aqui rapidamente pela esquerda e vou chamar quem? A nossa VIP. Ela, a mulher Andréia Chinalha. Vem pra cá. Mas, ó, antes eu vou roubar uma Carolina aqui que tá, olha, uma delícia aqui. Até mais, pessoal. Ó, fui. É que hoje aqui, como a gente trocou de apresentadora, a apresentadora também trouxe o quê? Comes e bebes para os convidados, né? Super especiais, porque eu acho que a gente participar de um bate-papo sem comer, né? Eu sou de família italiana, criada no interior, então o nosso costume é chegar alguém em casa, faz um café, então nós já tivemos aqui café, o nosso querido Capobianco nos serviu aqui um café. A gente foi super cuidada pelos meninos, né? Sim. Cafezinho servido aqui na mesa, uma aguinha, então Tá completo. a gente tá completo aqui. Bom, nós tivemos agora um episódio que o pessoal já deve ter assistido, o episódio aí da semana passada, e ainda em continuação nós estamos aí em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E aí a Adnotari quis prestar essa homenagem para as mulheres que atuam no direito imobiliário, direito notarial e registral. E nós estamos hoje aqui, o Jorge já apresentou as meninas, estou com a minha amiga, a Liliane, a querida Lili. A Lili nos auxilia muito aí nas comissões da OAB, né? Ela está como vice-presidente ali da doutora Suelen, na Comissão de Direito Imobiliário. Só que e ela também trabalha ela tem imobiliária, então assim, ela está totalmente envolvida aí na área. Lili, me conte aí, tirando um pouquinho essa parte jurídica, o que a doutora Lili faz mais, qual o hobby que tem, eu sei, né, que eu conheço ela, é minha amiga pessoal, que eu sei também que ela luta, o que você faz aí mais aí, saindo um pouquinho aí do nosso mundo jurídico. Não sou profissional, mas eu gosto de praticar. Primeiramente, eu comecei com corrida de rua. Eu e minha filha, a gente sempre... Tem que tomar muito cuidado, isso é uma seita, né? Você começa na academia e quando você vê, você gastou com a roupa, com tênis, a creatina, com whey, gastou lá um dinheiro em corrida de rua e ganha uma camiseta, uma banana e um copinho de água. É a banana e a medalha. Tá ótimo. Então, aí eu comecei com a corrida de rua, eu e minha filha, só que não somos corredoras. A gente vai para se divertir, para aproveitar, que nem eu falo para minha filha, a gente tá indo para aproveitar e se divertir. A gente vai, participa, daí na academia e começamos a fazer Muay Thai. Eu e minha filha também. É Muay Thai que fala? Muay Thai. Eu sempre falei Muay Thai, entendi. É Muay Thai. Muay Thai. Tá. Aí minha filha começou primeiro e eu fui depois para poder acompanhar ela.
Uhum. Então, estamos aí nessa jornada, somos da equipe Brasil Time, nem sei se podia falar, mas estou falando. Pode, não tem, depois ela patrocina aqui o nosso Adinocast, não tem problema, pode Então, falar. já sou instrutora, não dou aula, porque eu não tenho nem tempo para dar aula, mas quando meu professor, ele precisa de alguém para substituir, eu de vez em quando posso, aí eu vou substituir ele, dou aula, mas estou aí na luta. E esse seu hobby, então, é corrida de rua ainda, né? Que a gente tem que até marcar ainda, que eu também não participo, nunca participei de nenhuma corrida, Verdade, mas quem sabe... você já falou para mim que ia participar comigo. Se eu não vou correr, pelo menos eu ando, já é alguma coisa, então, né? a corrida é o nome, mas o que a gente faz? A gente dá trotinho, dá caminhada, então... dá trotinho. Agora, os profissionais, aqueles que gostam de ter as colocações, eles... E ganha a medalha do mesmo jeito. Ganha. Só não vamos ganhar o troféu, mas a medalha a gente ganha. Já ganha. Bom, e a doutora Juliana, só para a gente começar um pouquinho diferente aqui o nosso Adinocast, tem qual o hobby aí que a doutora Juliana tem? O que faz aí nas horas que não está numa assembleia? Para desestressar um pouquinho. A hora que não tá separando briga. Não tá separando briga. Eu gosto muito de praia. Acho que praia é um lugar que você se reconecta com a natureza. Só aquele barulho do mar com o pé na areia já é algo que te limpa, né? E uma boa conversa. Uma roda de conversa com um petisquinho ali. São coisas que vai horas. Ainda não tenho a veia esportiva como vocês. Mas eu acho que o contato humano e o contato com a natureza é aquilo que nos faz desopilar, né, do nosso dia a dia. É verdade, você tá lá super estressada, primeiro que você chega no lugar, você tem que acostumar com silêncio e tudo mais, mas depois não quer voltar mais. Esse é o grande problema de sair, às vezes, de férias, né? O silêncio é agora, depois da certa idade, porque quando é mais jovem gosta daquele barulho, da agitação, aí agora o que a gente quer é um lugar tranquilo, silêncio. Eu não cheguei na certa idade, porque eu não gosto de silêncio. Eu sou uma pessoa nascida no sítio, nasci numa cidade chamada Arco-Íris, que tem 1.500 habitantes, então é uma cidade muito pequena, nasci ali em roça e tudo mais, mas eu sou uma pessoa do barulho. Eu chego em casa, eu ligo a TV, eu ligo tudo que tiver, acendo todas as luzes. Mas doutora Josefa já esteve aqui participando de um episódio, só que nós não falamos aí dos seus hobbies, se você corre, o que você faz aí no momento que não está regularizando imóveis. Né? Então, eu assim, por força da necessidade, faço os exercícios físicos, né, em academia, etc. Não vou dizer que seja assim uma paixão, mas é um cumprimento do dever, né, buscando a saúde, inclusive para poder estar em condições de atender as demandas, tanto no plano físico, porque querendo ou não a gente fica horas, né, também trabalhando, precisa estar aí com a saúde em dia. E fora isso, gosto de leitura, né, gosto também de fazer trabalhos assim, artesanais em casa. Antes costumava viajar bastante, hoje em dia acho que já estou meio desgastada daqueles trajetos muito longos. Quando eu penso no tempo que você vai ficar num avião, etc., eu prefiro ficar em casa. Você prefere ficar em casa, fazendo alguma coisa. Então... Mas a academia hoje a gente tem que fazer mais por necessidade, né? E quanto mais a gente vai passando o tempo, mais a gente sente a necessidade de fazer alguma coisa, pra não né? Ficar enferrujada mesmo. De ficar enferrujada. Bom, mas voltando aqui, né, para nosso mundo jurídico aqui, vou começar aqui com a doutora Juliana, porque nós até conversamos aí no outro episódio aqui, muito do direito notarial, registral, como é que começou. Agora eu fico pensando como é que a doutora Juliana falou, sabe o que eu vou fazer? Né? Eu sei que a doutora Juliana, depois ela conta, aí ela tem 2 filhos, então ela falou assim, eu vou começar a trabalhar com condomínio, algo muito tranquilo, porque nós falávamos assim, vamos trabalhar no extra, mas a gente tem uma certa liberdade, e a doutora Juliana não, ela foi de encontro ao fogo, e como que a doutora Juliana foi parar no direito? Conta um pouquinho aí da sua trajetória, né, já que eu já dei uns spoilers. Bom, quando eu me formei, eu fui trabalhar num escritório, e eu fazia parte de recuperação de crédito, e tinha um braço do condomínio, né? Então eu fazia ali algumas notificações, fazia cobrança de cota condominial,
Quando eu decidi ser mãe, eu me desliguei desse escritório. Falei, não, eu vou ser mãe na raiz, né? Eu não quero deixar meu filho na escola, enfim, me desliguei do escritório e fui trabalhar sozinha. Então, do dia pra noite, pedi demissão. Às vezes eu conversava com o espelho, porque até vim cliente, toda aquela coisa, vai um tempo, né? Nesse meio tempo, teve um processo de destituição do síndico do condomínio que eu morava. E aí todo aquele jogo político, aquela loucura. Nunca tinha morado em condomínio, eu resolvi me candidatar. A síndica? A síndica. Só pra gente entender, você tá aí com um filho pequeno, você tinha não, na época? Ainda não tinha filho, não na tinha fase tentante, né? Tentando engravidar. Bom, eu quero ser mãe, aqui no meu condomínio está tendo uma destituição de um síndico, o que eu vou fazer? Causar pouco problema. Me candidatei. Você se candidatou a ser síndica, entende? Na época eu tinha 26, 27 anos. A gente não tem juízo, né? A gente não tem muito, não tem medo, anos, né? Não tinha mulher como síndica, quase não tinha mulher como síndica na época. E foi um desafio muito grande, né? Porque o pessoal vinha fazer reunião, não, eu vim falar com o síndico. Pois não. Pode falar? Sou eu. E a Juliana toda delicadinha, toda mimosinha, né? E aí eu comecei com os desafios e foi onde eu consegui, de certa forma, conciliar a maternidade com alguma atividade profissional, porque eu não tinha uma rede de apoio que me permitisse advogar. Então, foi falado aqui no episódio anterior sobre a dificuldade de agenda, com a audiência, com aquela rigidez de horário. E quando a gente tem filho pequeno, isso é muito complicado, né? Porque você, o filho, por mais que esteja na escolinha, o filho ficou doente, você cancela a sua agenda inteira para ficar à disposição do filho. E quando você está na sindicatura, você consegue, a reunião de conselho é à noite, a assembleia é à noite. Então, fornecedor, já atendi fornecedor com o filho do lado. Então, isso me deu uma flexibilidade de agenda que me permitiu ter uma atividade e conciliar a maternidade. E aí eu descobri um mundo que eu falo que quem trabalha com condomínio se apaixona, porque você vê de tudo num condomínio. Então, você vê direito, você vê contabilidade, você vê engenharia, você vê relações públicas, você vê recursos humanos, tudo num único organismo. E isso gera uma paixão porque não tem rotina, né? É um dinamismo muito grande. Cada dia é um problema diferente. Cada dia uma novidade. Então, assim, fiquei como síndica por 12 anos, basicamente voltada, lógico, não saí totalmente da advocacia, mas com um foco muito forte na sindicatura. E da pandemia para cá, meus filhos já estavam um pouco maiores, falei, não, agora eu quero voltar para a advocacia, que é a minha profissão, minha paixão de fato. E aí eu consegui conciliar a paixão pelo condomínio como direito na advocacia condominial. E você trabalha de que forma? Eu sei que você participa de vários eventos também, fala muito, né, sobre condomínio aqui, você é bem conhecida aí na área. Então, você dá o quê? Uma assessoria para os condomínios? Qual que é hoje o foco da sua advocacia? Hoje, o foco ele é assessoria jurídica para condomínios e síndicos. Tá. Mas não raro somos procurados por grupos de conselho ou condôminos que estão insatisfeitos com a gestão ou que têm alguma dúvida com relação à gestão e buscam uma assessoria jurídica. Tanto para entender o que está acontecendo com o condomínio, se a gestão está adequada, se tem irregularidades, destituição de síndico é uma coisa que tem sido bastante procurado hoje em dia. Então, a assessoria jurídica, regularização de condomínios, também tem muito condomínio irregular, tem uma gama de atuação bastante grande hoje. Ai, que bom, né? E bom que você começou, né? Começou de uma forma meio que despretensiosa, vou aqui ficar no meu condomínio, trabalhando aqui, e isso realmente se tornou uma profissão, e dá pra ver que é uma paixão, né? Porque é algo que você fala... E é muito bom quando você vê a pessoa falando que ela tem... O olho dela tá brilhando, ela gosta de falar, né? Tudo que sai de lei, né? Saiu agora, acho que ontem, a lei da questão... Do carro elétrico, né? Até quando saiu... Eu estava ontem, quando lendo essa lei, eu estava numa amiga minha que é arquiteta, que é essa que a gente tem uma parceria de muitos anos. Então, isso impacta também nos arquitetos, que nos projetos que já tem essa previsão dessa instalação também, né? Tem todo um impacto. É verdade. Bom, e aí vamos receber aqui a nossa querida Liliane, que ela tá aqui preocupada, o que vão falar, o que eu vou fazer. E aí, Liliane, eu sei que você veio de uma área de enfermagem, imagina, totalmente diferente,
E você não fez faculdade, né? Como eu e a doutora Josefa, a gente fez aí anos 90. Você foi fazer faculdade de Direito um pouquinho depois. Eu acho que comecei em 2017. Então você tá aí, né, na área de Direito um pouquinho mais nova, mas também já tá... né, começou em 2017 a faculdade, então já está há um certo tempo. E aí, como é que você também foi parar aqui nessa área de direito imobiliário? Conta um pouquinho aí sua relação, você e sua filha também. Dá aí um panorama aqui pra gente. Então, trabalhava no hospital, é uma área muito cansativa, estressa, uma pressão que a gente sente. Aí eu precisava mudar de área, eu falava, eu quero sair, é uma profissão muito bonita de se ver de fora, porque quem tá dentro a gente sofre um pouco. Então eu sempre falei, eu preciso sair, que eu não aguento mais, o psicológico também não estava mais aguentando. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Comecei a fazer engenharia civil. O que eu vou fazer, né? Direito, já tô estressada, tô numa área de pressão. Comecei a fazer engenharia civil. Ficar mais estressada. Aí, engenharia civil. Fiz um semestre de engenharia civil. Mas você já tinha a sua filha? Não, sim, eu casei só pra saber, com 16 anos. E sua filha hoje tem quantos com anos? 17 engravidei, com 18 tive minha filha. Tudo recente, parei de estudar. Fui terminar o colegial quando ela já tinha uns 2, 3 aninhos, então foi tudo meio tardio. Aí para mim estudar, meu marido sempre me ajudou, sempre cuidou da minha filha, sempre cuidou da casa. Importante, né? A gente ter um parceiro. Trabalhando em hospital não tinha tempo para nada, quem sempre me apoiou com a casa, com a filha foi meu marido. A minha filha hoje está com 25, vai fazer 26. É uma menina assim que eu falo que é aquela casquinha de bala. Pisquei, olhei, tá do meu lado. É a minha casca de bala. Em todo lugar que eu tô, ela tá atrás. Nos eventos, principalmente tudo, né? na OB. Todos os eventos, todas as reuniões que eu tenho na OB, ela tá junto. Ela é participativa em tudo, tá? Eu falo, é a minha assistente. Aí eu cansada dessa vida, fui fazer engenharia. Fiz um semestre de engenharia, aí eu trabalhava num horário noturno, aí eu conseguia. Aí me trocaram de horário, fui para trabalhar no período da tarde, aí tive que largar a faculdade, porque aí já não ia conseguir. Aí mais para frente eu mudei de hospital, fui trabalhar no hospital mais próximo, e aí eu resolvi, eu falei, eu ainda não tinha desistido de mudar de área, falei, eu vou mudar de área. Aí meu marido, que é corretor de imóveis, pegou e falou... Olha da onde já tem aí a área imobiliária, né? Aí meu marido, que é corretor, falou, vai fazer direito. Aí a gente abre nosso escritório e a gente trabalha junto, porque ele trabalhava com o pai e com a irmã, aqueles... nosso escritório é escritório pequeno, não é nada grande, aquela bem simplesinho. Aí ele falou, vai fazer direito, que aí a gente trabalha junto. Eu falei, tá bom. Aí enquanto eu tava na faculdade... Aí a gente comprou um escritório, fomos reformando aos poucos. Aí, na pandemia, eu saí do hospital e fui me focar no final da faculdade e na OAB, que é um Deus nos acuda. Das comissões, você fala da OAB, não, para tirar a OAB. Você focar no exame da ordem. Da ordem, isso, para tirar a OAB. Aí... pensei que eu nunca ia passar na minha vida, porque como eu vim de uma área que não tem nada a ver, eu não tinha noção de nada, mas consegui. Eu falei, passei na segunda, mas tá ótimo, passei. Aí fui com meu marido, estamos lá no nosso escritório, graças a Deus estamos conseguindo nos manter. Sim. Trabalhamos com a parte que nem o Jordini já leu, falei, trabalho mais na área comercial, a maioria dos imóveis é comercial, só que tem alguns residenciais. Sim. Mas o foco é comercial e também bastante venda, porque meu marido é corretor, aí ele que corre para lá, corre para cá, e eu tô lá no administrativo e no jurídico, né? No início eu prestei assistência jurídica para minha cunhada, que tem o escritório lá do nosso lado, só que aí agora como o serviço cresceu pra gente, eu não dei conta, aí eu parei de prestar, tô focada só no nosso administrativo e jurídico, nas compras, nas vendas, eu
Eu que faço os contratos, eu que dou assessoria, os clientes sempre têm dúvidas, vai lá, eu ajudo, tiro. Mas se não fosse o meu marido corretor, que é que nem fala, corretor e advogado não se dão bem. Então, eu e ele lá dentro, a gente também... Também. A gente tem umas farpinhas, mas se não fosse ele, com a experiência dele, ia ser mais difícil. Entendi. Então veio pelo marido isso daí, né? Mas sabe que quando nós falamos, teve né, que a gente participou aí, de alguns parceiros do advogado que trabalha muito na parte imobiliária. Falamos nos arquitetos, engenheiros, topógrafos, contadores, e não falamos dos nossos queridos corretores de imóveis. Sim, é imperdoável, inclusive. A nossa falha, né? Não, é a Fica nossa aqui falha. a nossa errata. E as minhas desculpas, né? Porque Exato. já vai ter membros lá da comissão que são corretores, que já vão me dizer, mas de novo você não falou. Então nós temos Estamos também aqui na no episódio comissão falando deles. corretores, eles são assim indispensáveis para o nosso sucesso profissional, inclusive, né? Aliás, uma das fontes primárias do surgimento e da identificação da necessidade de uma regularização de imóveis, né, puxando a sardinha para nós que somos regularizadoras aqui, é esta fase, é esse momento, é o momento em que o imóvel vai estar sendo colocado à venda ou vai estar sendo colocado para locação. E a pessoa que primeiro identifica isso é o corretor, né? E é importante não só para o advogado, mas para o corretor também, ter o advogado para chamar como de parceiro. seu, né, como parceiro, para fazer ali a due diligence, muito importante, indispensável, até porque voltando, né, a dizer, como eu já disse antes, o corretor de imóveis também passa pela responsabilidade civil profissional. Também. Então, ele precisa estar bastante atento às exigências legais, para não incorrer em vários equívocos, que é muito comum a gente notar nos corretores que não têm um compromisso assim maior com a legalidade, né? Quando o meu marido tem algumas dúvidas, ele sempre me liga, de onde ele estiver, com o cliente que ele tiver, ele me liga. Às vezes eu ainda tenho dúvida, porque como eu sou recente na área, mas no que eu dou suporte para ele no que ele precisar, que nem na parte de cartório, tudo que precisa fazer no cartório, se eu tenho dúvida, eu pergunto para ele, ele fala, você vai lá, faz isso, faz aquilo. Ele sabe os passos de cor, as certidões, ele sabe fazer tudo de cor. Então, ele está sendo o meu professor. Porque fala, não, o advogado é mais do que o corretor. Não tem a gente isso, né? sem o corretor, a gente mais. Nessa área a gente não consegue. Não consegue. E o corretor é como se fosse esse trabalho de formiguinha, assim, ele movimenta o mercado imobiliário. Acho que isso que a gente tem que ter em mente também, porque é ele que vai captar esses imóveis e que vai trazer muitas vezes para ser regularizado, para se fazer inventário, né? E é importante para o corretor também ter assim, essa visão da necessidade da consultoria jurídica, porque muitas vezes ele fala, mas esse imóvel não vai dar financiamento, por exemplo, porque está irregular, vou deixar isso de lado, não vou dar atenção para esse cliente. Não, ele pode deixar aquilo numa prateleira de regularização. Vou regularizar, vamos suspender aqui o processo de venda ou do que quer que seja, depois que esse imóvel estiver regularizado, ele volta para a minha prateleira. Ou seja, ele mantém o vínculo com o cliente dele, sabendo que vai poder contar com um profissional experiente da confiança dele, vai assim proporcionalizar a entrada de mais imóveis regularizados para que depois, inclusive, ele possa conseguir vender com mais facilidade, porque daí, estando regularizado, ele vai poder fazer por financiamento, enfim, por todas as outras linhas de créditos aí que existe, né? Então, é muito importante que o corretor não desista do imóvel que, a princípio, não é o queridinho. Porque ele vai se tornar esse produto desejável. Até como identidade de negócio, né? Porque eu posso ter um cliente que é investidor e o foco dele justamente é absorver imóvel irregular para fazer a regularização e devolver para o mercado. E com isso a economia gira. Né? Então, só para
para falar com o imóvel que tem que ser regularizado, a gente tem no Brasil hoje, metade dos imóveis são irregulares. Então, o corretor que não entende, o corretor que descarta um imóvel irregular, ele está descartando metade dos seus clientes. Então, o que ele tem que muitas vezes entender? Esse imóvel, eu sempre falo assim, não existe imóvel enrolado, né? O corretor fala, esse aqui está enrolado. Existe imóvel que ainda não foi regularizado. Então, vamos regularizar esse imóvel e trazer ele de volta para o mercado. Essa que é a ideia. E quando a gente fala em mercado, o que é? Esse imóvel tem que dar financiamento. Falando de forma popular. Porque é isso que a pessoa quer saber. Isso vai dar financiamento? E o imóvel regularizado, a valorização dele é de 40%, 50%. Então, é uma valorização da comissão do corretor, doutora Liliane, aqui, fala para o seu marido, é uma valorização para o corretor da comissão dele. Então, a partir do momento que ele traz, se ele tem um advogado de parceiro, ele traz esse imóvel, muitas das vezes eu recebo muito imóvel de corretor lá, é uma retificação diária, é alguma questão ali do casamento que tem que arrumar, né, porque depende do regime de bens, o cartório tem lá o seu entendimento e aí não quer fazer um registro. Então, você consegue regularizar, aquele imóvel volta para o mercado, né, então, volta valorizado, isso é muito bom. Por isso que é importante o corretor, independente dele ter imobiliário ou não, ele ter uma assessoria. Que nem meu marido trabalha com a assessora dele, ele tem uma assessora particular ali. Qualquer dúvida que tem, a gente tenta sanar a dúvida. E que nem eu costumo dizer, quando a gente tem contatos, que nem na OAB, eu participo de várias comissões. Falei, eu acho que eu sou a que mais estou nas comissões lá dentro da OAB. E pra gente ter contato, que nem na regularização eu vou pensar em quem? Vou pensar na minha querida Andréia. Qualquer dúvida, que nem a Suelen, que é a minha presidente do direito imobiliário. Suelen, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Eles vão te dar um auxílio, que nem na de notário. Você tem dúvida? Você vai lá no grupo, sempre tem alguém que vai sanar sua dúvida. Então, por isso que é o importante os contatos. Muito bom. Que nem falar, eu tento participar, que nem eu falo, eu participo em tudo que eu consigo, eu estou participando. Nos bastidores, mas estou participando. Por quê? Porque a gente precisa ter contatos. A nossa vida profissional sem os contatos não caminha. Então, meu marido me ajuda, eu ajudo meu marido e eu vou atrás dos meus contatos. Muito bom essa parceria, né? E focando, né, a Adnotare, sem sombra de dúvidas, nós advogados que atuamos no extrajudicial precisamos estar nessa academia, né? Não existe outro lugar a não ser este. Mas em complemento, e não menos importante, realmente a OAB, as comissões setoriais, elas são assim, a escola da vida prática. Aquilo que a gente não teve ainda hoje, né, continua não tendo as cadeiras nas faculdades, a gente consegue suprir isso assim de uma forma muito positiva com as comissões, porque tem lá os grupos de estudos, as palestras, né, os congressos, simpósios, etc. E como a doutora Lili disse, você começa a interagir com os colegas ali e já entre nós mesmo acaba surgindo as parcerias. E mesmo daqueles casos em que a gente optou por não atuar mais, vai surgir através dos nossos contatos, da nossa família, dos nossos amigos, alguém, por exemplo, querendo saber de alguma questão condominial, por exemplo. Eu, sinceramente, sei que condominial está dentro do direito imobiliário. Sim. Mas nada além disso. Por isso que é bom que a doutora Juliana, né? A gente vai aproveitar. Doutora Juliana, a gente já tem mais então, veja, em quem que eu vou pensar primeiro? Doutora Juliana. Né? Eu vou pensar primeiro em quem está em alguma comissão. Sim. Por quê? A gente parte do pressuposto de que aquela pessoa ela está envolvida porque ela gosta, porque ela está atualizada, sim, porque ela realmente se importa com aquilo, né? Então, esse também, acho que até uma dica, já posso adiantar aqui, né? Sim. Para os colegas, principalmente os recém-formados ou aqueles que estão tentando migrar de área de atuação, que comecem a participar de uma, duas ou mais comissões para ver com qual delas, inclusive, se identifica melhor.
Às vezes até para identificar, olha, Exato, né? muito O direito médico eu gostei, a partir disso eu vou enveredar por esse caminho. Ah, não, mas o condominial é isso. E por aí vai, né? Então acho que ajuda, né? A comissão, ela ajuda, acho que isso daí mesmo. A complementar você faz um laboratório, né? Uhum. E se ele ainda não escolheu exatamente onde ele quer atuar. Porque o advogado, como isso já aconteceu na área médica, né? Antigamente você tinha um clínico geral que ele fazia absolutamente tudo. Você tinha um advogado generalista. Hoje o advogado tem que ser especialista. E a doutora Juliana, que é especialista em direito condominial, o que você pode contar? Você te contou essa história de como você começou aí no direito condominial. Mas tem mais algum caso, alguma coisa para te deixar hoje aqui também? Como nós falamos muito de direito notarial e registral, pode ser até algum caso, você trazer alguma coisa também ligada ao direito notarial e registral aí da sua área. Porque você, não sei se, eu imagino o condomínio, muita ação de cobrança, eu tô aqui pensando, mas não é só isso, né? Não. Não é só ação de cobrança. Na verdade, a ação de cobrança é que as pessoas mais veem, né? Isso é o que aparece ali. Mas eu tenho, por exemplo, mesmo na ação de cobrança, nós temos alguns casos, a adnotária mesmo está participando da revisão do tema da alienação fiduciária. Quem responde, penhora Você pode explicar um pouquinho? Porque às vezes a pessoa não está... Vamos relembrar também. Doutora José, a gente também não lembra tudo. Ali, como que é esse tema? A gente tem a discussão da legitimidade. Como amicus curiae, né? Isso, a gente tem a discussão da legitimidade de quem responde pelo débito condominial. A gente está na alienação fiduciária, tem a questão da propriedade resolúvel e do mutuário que está ali na posse do bem. Então, lá atrás, o STJ deu um entendimento de que o banco não poderia responder pelo débito condominial. Teria que ser quem está na posse. Sim, então só para a gente entender. Aí eu vou entrar com uma ação que eu estou trabalhando, aí eu vou entrar... E a Juliana comprou isso de forma alienada, fiduciariamente pela Caixa. Daí eu entro cobrando o condomínio só da Juliana. Exato. Inicialmente era isso. E a Caixa acaba sendo o nosso calcanhar de Aquiles, né? Sim. Porque quando eu tenho qualquer outro banco, é tudo justiça estadual, então você ainda arrisca alguma coisa. Agora, quando você fala da Caixa, você sai da estadual para ir para federal. E a Justiça Federal, eu não sei vocês, mas... eu fujo mais do que qualquer coisa. Eu já tenho dificuldade de recolher até as custas, que eu antigamente tinha que recolher na Caixa Econômica Federal até, né? Não sei se ainda é assim. Eu acredito que sim. Mas não só a dificuldade de custas, é uma justiça muito mais morosa. Acho que assim, eu tive um caso na Justiça Federal, por conta da Caixa Econômica Federal, que demorou 2 anos para sair um alvará de levantamento. É algo surreal, né? O síndico tá lá, olha, eu preciso fazer a previsão orçamentária, cadê o dinheiro? Quando vai sair? E a coisa não sai. Então, é um problema sério. E aí veio a STJ e falou, não, quem tem que responder, quem tem legitimidade passiva, é o mutuário que está no imóvel. Beleza. Então, a gente direcionou tudo. Aí, chega na hora de penhorar o apartamento, não, tem que penhorar os direitos, porque ele não é proprietário. Sim. Porque tem a propriedade. Então, peraí, eu penhoro os direitos. Quem arremata esse apartamento? Ninguém. Porque ele ainda tem débito do financiamento. Do banco. Exato. Se a pessoa deixou de pagar condomínio, é porque o banco já está enrolado há algum tempo. Então, tem todo esse embrulho. Então, assim, só na parte de cobrança, que as pessoas veem como mais simples, a gente já tem alguns desmembramentos. Eu tenho problema, por exemplo, de regularização de áreas. Então, um condômino que invade, imagina uma casa, tem aquele cantinho lá no fundo, que é a área comum, aquilo entra na fração ideal de todo mundo, mas ele faz ali um puxadinho e cria uma área gourmet com churrasqueira, e depois ainda vem o bendito querendo fazer um uso capião daquilo. Né? Olha, que eu vou defender a uso capião. De área comum, não, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, são vários desmembramentos. Então, deliberações em assembleia, tem quórum, qual é o quórum, né? Como que você vai qualificar aquele quórum? São vários contextos. Eu tô com um caso agora, que é um condomínio... Peraí, a gente quer saber, a gente adora casa. Vamos até se arrumar, vamos contar um caso do condomínio. Um que eu tô agora, que ainda a gente está tentando destrinchar, por exemplo, é uma cooperativa que construiu um empreendimento, era para ser 4 torres, 3 foram construídas, a cooperativa faliu. E agora veio uma penhora da fração do que seria a torre que não foi construída. A futura unidade a ser construída. Não, do que seria a fração dele. Aí a pessoa, de terreno só, de né? terreno, exato. Só que aquele terreno ele já foi incorporado de forma irregular, virou área comum, e tem-se esse imbróglio que precisa ser regularizado. Então,
veio um ofício para a gente dizer qual é o débito de condomínio dessa fração. Débito de condomínio dessa fração não existe. Sim. Mas como a gente vai regularizar toda essa área comum, até para que essas unidades possam ter sua matrícula, seu imóvel regularizado e voltar pelo mercado. Doutora como a Josefa, gente tá falou. vendo? Olha aí. A tem. gente tá achando que não tinha tanta coisa no condominial, mas tem coisas para se regularizar também. Não subestime. E aí, então tem 3 torres, uma torre. Então, Não foi construída. E na verdade, esses que compraram, né? Então, essas futuras unidades serem construídas estão penhorando uma fração do todo. Do todo. E aí tem que ver como vai regularizar isso. Esse é o estudo que a gente está agora. Tava pensando que condominial é fácil. Achando, eu falei, É pra corajosa. Primeiro você tem que saber contra quem você vai entrar com a ação, aonde você vai entrar com a ação, o que você vai cobrar, o que você vai penhorar. E tá regulado. Mas você falou isso daí, eu tenho um caso no escritório que foi muito interessante, até é um imóvel aqui no apartamento aqui na Anália Franco. Quando ele vai comprando para fazer um condomínio, tem que comprar vários lotes, né? E do meu cliente, ele tinha 280 metros, 280. Ele comprou 50 metros. Ele fez escritura de compra e venda de 50 metros. Ele falou, olha, quando terminar, eu vou regularizar a sua área. Em 1990, ele nunca regularizou. Meu cliente fez várias coisas. E aí, inclusive, um colega entrou com uma retificação diária para tirar esses 50 metros, enfim. Que seria uma coisa técnica, né? Que eu posso... Não sei qual... Enfim, entrou com uma ação, né, equivocada para regularizar esses 50 metros. E agora o condomínio, eu tive reunião com o condomínio, porque assim, não há litígio, né? Meu cliente só quer falar, tira esses 50 metros que eu preciso regularizar a minha construção. E ele não tem como regularizar o remanescente, né, dessa área. Se ele não tirar. E aí o condomínio teve que entrar como uso capião desses 50 metros. Agora eu quero ver como é que ele vai incorporar esses 50 metros no todo. Ele vai ter que refazer todo o projeto, né? Porque vai alterar a fração ideal de tudo, vai alterar a metragem de todos os apartamentos, todas as unidades. É algo que acaba... Aí pede-se, o cartório de imóvel ainda vai pedir unanimidade, que é quase impossível de conseguir. Ainda tem essa questão da unanimidade para esses... Para retificação, sim. Para retificação. Nesse caso... vai ser retificação de todo o empreendimento, vai alterar tudo, todo vai alterar a fração. Vai retificar a matrícula mãe, né? Vai ter que retificar. A mãe e depois todas as demais. As unidades. Todas as filhotes. Você já teve um caso concreto em que teve que fazer isso? Tive um que nós fizemos a regularização do condomínio em si, mas ele era um condomínio irregular. E aí não tinha matrícula, então tinha matrícula mãe, não tinha instituição, e nós fizemos a instituição. E aí já começou do início, então já foi foi mais fácil. Era um condomínio até antigo, comercial, em São Caetano, mas as salas queriam, né, regularizar, até porque sala comercial tem um fluxo maior, e foi feito toda a regularização. Aí vai atrás do CND, do INSS, colhe a assinatura de todo mundo, aí morre, aí vende... Né? É um processo complexo, mas acompanhei sim um caso desse e foi possível e as salas valorizaram bastante depois disso. O problema é correr atrás de todo mundo, né? E vende, e morre, e some, e separa, e casa de novo. Não, vamos combinar, ninguém vai morrer nesse momento. Deixa pra depois. Ninguém pode Tem morrer. Tem que ser um detetive, né? Não morre, não casa e não separa. Não fica todo mundo assim pra gente. Mas é muito complicado, né? Mas você falou, eu tenho vários. Agora a gente tá falando de condominial. Eu tive um caso que eu até fui consultada. A área era uma área comum, a parte. Térreo. Só que eles alugaram para um salão muito chique de São Paulo com o nome JJ no Itaim Bibi, pagando horrores de aluguel, e aí esse salão queria tirar a licença de funcionamento, obviamente, né? E aí, enfim, cadê o IPTU dessa área? Não existe. Não existe, porque ele é uma área comum. Como regularizar essa área comum, transformar vai ser proprietário do condomínio, unidade, né? Ela não é uma unidade. Eu já tive caso assim com aluguel de garagem. Então o prédio foi entregue, estava com 50% de venda. O que a construtora fez? Alugou a garagem para uma empresa de estacionamento e cada condomínio tinha direito de uso de uma vaga, porque é o que estava lá. Quando teve a ocupação total, se eu tenho uma vaga para cada unidade, cada condomínio tem direito de uso de uma vaga, como que eu mantenho essa locação?
Não tem, né? Porque não tem disponibilidade, né? Não existe. E aí tinha um problema de superlotação, tinha um problema de segurança, porque ficava aberto e o elevador não tinha trava, ia direto para as salas. Tinha gente que queria regularizar o estacionamento, também não era possível, porque não tirava a vara de funcionamento. Sim. O prédio ficava irregular e foi um imbróglio complexo até que conseguimos em assembleia aprovar a retirada, a rescisão do contrato, tirar aquela empresa de estacionamento de lá, e eles voltaram a usar como área comum, como vaga que era. Mas nesse caso é o inverso, né? Era uma área comum que se transformou, né, numa área comercial, ainda, né? Numa região de alto valor. E para o condomínio, aquilo era muito interessante, porque está entrando o dinheiro do aluguel. Legal, né? Além do dinheiro, aqui a gente pensa muito no financeiro, mas além do dinheiro do aluguel, a comodidade para quem mora ali. Sim, ele tem, valoriza. O conforto, Assim, é difícil mesmo essas questões para regularizar. E também eu já vi o condomínio ficar irregular. Algumas vezes, né? Aqueles fechamentos que a gente tem ali, isso pode impacta também na área construída, né, que você tem, então... Você cria área nova, o que acontece muito pega ali, tem aquela parte verde no fundo que ninguém faz nada, área inútil, vamos cimentar tudo, põe cobertura e transforma numa churrasqueira. Área gourmet. Aí você tem um crime ambiental, porque você está fazendo supressão de área verde, de área permeável. Principalmente, ele está ali para ele compor a área permeável, né? De quando o condomínio foi feito ali. O engenheiro pensou, sonhou, desenhou aquilo. Não só pensou, mas tem o coeficiente de área permeável. Ele tem que cumprir, né, o coeficiente de aproveitamento, um monte de várias coisas. Falando em ambiental, é muito comum você ver essas construções antigas que eles começam a mexer, e quando vai ver, eles acham nascente. Lá no prédio onde eu tenho o escritório, embaixo tem uma nascente. E você não pode usar água, a Sabesp não toma providência, então não tem o que fazer. Que eu chamo o olho d'água, né? Que tem aquela água correndo. Não, eu acho incrível que você não pode usar nem para essas águas de reuso, que é para limpar. Você não pode, você tem que deixar lá, jogar fora. E no condomínio lá a gente tem ainda o gasto da bomba de energia, que tem que bombear água para jogar fora. Porque eu acho... a Sabesp alega que a partir de você tira isso, você não está permitindo que a água siga seu curso, que vá para as nascentes, que vá para o rio. Nascente, aqui em São Paulo vai para esgoto. Mas é o discurso que eles usam, né? Sim, do meio ambiente. Porque o certo seria não ter, né, como falou, ocultado isso daí, ela teria que estar... Seguir o seu curso, mas... Qual curso aqui em São Paulo? Qual curso? Para onde ela vai, né? Ela vai para a calçada... E vai embora. Você manda direto pro esgoto, vai pra água do esgoto, sendo que ela poderia ser utilizada para alguma coisa útil, né? Teve uma época em São Paulo, vocês vão lembrar da crise hídrica que nós vivemos há alguns anos. Não é tão antigo, até recente, né? Tem uns 10 anos, talvez. Não, acho que tem menos ainda. Menos. Que os condomínios passaram a cavar poço. Porque o desespero, imagina, 50, 100 apartamentos sem água, e síndicos saíram perfurando o solo a doido para cavar poço. Isso também gerou um problema, porque você tem que ter a licença da perfuração, você tem que ter a licença para usar aquela água, tem que ter o estudo se aquela água vai ser potável ou não. Então isso foi algo que se discutiu muito naquela época, né? A gente tem que ter, então, o profissional. Então a gente vai falar hoje para o profissional, que ele fala, não... Eu quero trabalhar na área do direito condominial. Então, ele tem que saber de meio ambiente, notarial e registral. Ele tem que saber de psicologia, psiquiatria. Assim, é muita área, é muito conhecimento de modo geral, né? Mas assim, é por isso que é uma área tão apaixonante, né? Porque você convive com várias coisas. É lógico que você nunca vai ser especialista em tudo. E aí, associações como a de notária, associações como a AB são essenciais. Porque eu não entendo nada, vezes nada ao quadrado, de direito penal. Eu não entro em delegacia. E eu tô com um caso, tava até aqui, enquanto vocês falavam, orientando o síndico, que tá rolando um processo de destituição, que teve ameaça. Vai pra delegacia fazer BO, mas eu não vou com você. Então, meu colega vai, porque é um outro mundo. Eu acho, assim, só pegando um gancho,
talvez o advogado que está começando. Eu comecei há bastante tempo e eu tenho 44 primos. Então, imagina, eu vim de Tupã, formada numa cidade pequena, pra cá com vários primos. Então, meus primos me colocaram em todas as frias que vocês puderem imaginar da vida. Imagina. Então, um conselho que vai ficar aqui. Escolha o que você vai fazer. Eu fui pra delegacia, eu fui pra presídio com rebelião, eu fui pra todos os lugares, porque você não sabe bem, por isso que você tem que saber pra onde você quer ir. Exato. Então, eu não faço penal, eu não vou fazer, eu tenho um colega que faz, eu não faço, eu tenho um colega que faz. É importante ter as parcerias e a gente saber o que a gente vai fazer também, né? Exatamente. Bom, continuando, aí você tá com esse caso de penal. Aí que tem um desmembramento, porque eu sou advogada do condomínio, CNPJ, então, olha, a parte de que penal não faz parte da assessoria, mas tem esse colega que é de confiança que vai te acompanhar. Nós temos hoje muito desmembramento da própria reforma tributária. O reflexo disso do condomínio, principalmente da questão de tomar crédito, não toma crédito, porque condomínio não é empresa, não é pessoa jurídica, então ela não toma esse crédito. Tem-se uma expectativa de aumentar o custo condominial ainda mais por conta disso. Então, eu preciso de um bom contador do meu lado, eu preciso de um bom advogado tributário, e muitas vezes para traduzir essa informação para o síndico, para traduzir essa informação para a Assembleia. Exato. Porque vai chegar um advogado tributarista falando da CBS, IBS, da tomada, o condomínio vai falar, o que você está falando? Exato. Né? Então, essa tradução, ela é necessária. Exato, muitos desdobramentos que a gente tem, né? Isso é assim, o que eu ia até falar, por isso que eu trouxe esse gancho, né? Às vezes o advogado que está iniciando na área, ele também tem que ter essa dimensão, ele tem que colocar os limites dele, porque se ele dá um contrato, né, essa questão do contrato, vou dar um contrato de assessoria para o condomínio, ele tem lá um valor fixo, normalmente é um valor fixo por mês, ele tem a porcentagem, mas ele tem que saber o que vai implicar essa assessoria dele. Ontem uma colega passou, olha, recebi uma proposta, 2 assembleias por ano, 12 processos por ano e notificação ilimitada. Falei, esse advogado, ele pode ter dado um bom tiro no pé, porque, gente, notificação, se você pega um condomínio com 150 apartamentos, notificação ilimitada, você faz 10 por dia brincando. Nossa, Onde eu moro é mais de 300. Então, tem condomínio que é cidade, né? Praticamente um município. O síndico não é síndico, é prefeito. Ele é prefeito, essa é a colocação. Porque ele pode ter mercado, lá dentro tem feira, tem tudo, né? Tem carro elétrico. Tem atividades também dos moradores, tem eventos dentro do condomínio, né? No condomínio que eu moro cada torre tem o seu salãozinho de festa. Aí tem uma torre lá que eles liberam, tem o cursinho de artesanato para senhoras que parece que é de terça e quinta-feira, que aí vão lá ficar costurando, fazer, é muito bonitinho o trabalho delas. Já tentaram fazer para homens um dia de jogos, alguma coisa assim, para usar os salões, porque como são 7 torres, 7 salões, fica fechado, não tem utilidade. Então parece que agora ele está tentando dar uma movimentada para usar, para não ficar parado. Se tem espaço, ficar parado, né? Mas vida, coitado do síndico, porque lá tem um grupo e é todo dia. Todo dia. Não, são vários, né? Cada torre tem um grupo, aí tem o grupo só de um certo tipo de moradores, tem o grupo da feira, que aí é o pessoal porque lá tem uma praça, o pessoal vai lá, tem feira, tem pastel, tem... Dentro do condomínio? Isso. Dentro do condomínio. Tem um mercadinho, que nem é uma cidade mesmo, né? Ontem, que foi quinta-feira, foi a feira, é o pastel, é o carro do queijo, aí tem o rapaz que faz pizza, tudo lá nessa pracinha. É uma cidade. Mas é o conceito de facilities que os condomínios trazem hoje, né? Então, assim, eu acho muito engraçado quando as construtoras lançam um projeto. Porque você vai ter aula de natação, você vai ter aula de yoga. É lindo pra vender. É lindo. Aí eu quero ver. Aí coloca aqueles desenhos ali, né? Aquela coisa perfeita. Aquela pessoa tudo calmo. Os condomínios todos zen na posição do sol. É lindo. E aí a pessoa compra com esse conceito, só que ela esquece que atrelado a esse conceito tem um custo. Exato. Serviço que eles vão ter que contratar, alguém vai ter que pagar. Tem que ter aula, tem que dar aula, né? E elas ainda prometem um teto para cota condominial. Isso eu acho mais mágico ainda. De onde tira isso que eu não sei, né?
Mas quando a pessoa compra esse conceito, ela quer esse serviço entregue. E aí tem até a confusão de que condomínio, ele não é prestação de serviço, ele é copropriedade. E aí você precisa trabalhar isso na vivência. Depois que o condomínio é entregue, depois que ele é implementado, você precisa trabalhar isso com as pessoas para que elas entendam que a construtora vendeu esse conceito, vocês têm possibilidade de, Sim. mas não é uma obrigação, porque vai ser votado em assembleia esse custo, essa destinação de espaço, e quem vai decidir são os condôminos. A cota condominial é uma divisão dos custos que tem de todo mundo, né? E não existe mágica, né? Não dá Não pra você pagar um existe professor, né, de natação ou alguma coisa. Não, Como é que vai usar essa piscina? Tem tudo isso, né? Ela falou, quem vai definir são os condôminos. Na reunião de condomínio, onde menos da metade não comparece e depois fica reclamando nos grupos porque fizeram isso, porque fizeram aquilo, sendo que eles não estão na reunião para votação, não estão na reunião para poder dar as opiniões. É muito difícil E às vezes quem vai na reunião, ela vai com espírito meio de briga também, né? Hoje eu vou participar dessa reunião porque eu vou falar isso, então ela já hoje eu vou chegar também, lá, né? esse síndico vai escutar o que ele quer e o que ele não quer. Exato, aí aparece o advogado lá. E aí eu não participo de reunião de condomínio, já me contrataram. Assim? Não, como advogada, né? Tá. É que eu moro num condomínio de casas, é pequeno. Mas se me contratarem e falam, André, quero que você vai participar, eu falo, não vou. Adoro. Eu não vou. Não, você vai ter, exatamente, vou passar, tem uma colega. Olha, eu acho que a gente está se encaminhando também aqui pro final. A gente passou tão rápido, né? A gente começou a conversar aqui e, né, a gente está aqui, a gente participou de uma outra gravação, a gente está aqui bastante tempo. Começou tremendo, com medo, até gaguejava, daí agora você já está falando mais do que dele. Tá todo mundo calmo aqui. Então a gente vai se encaminhar aqui também para esse final aqui do nosso Adinocast especial do Dia das Mulheres, falando do papel das mulheres aqui como mãe, como esposa, como filha e como advogada também. Eu falei outro dia, eu conversando com a minha amiga, eu falei, nós mulheres deveríamos ter a inteligência da mulher e a força do homem. Seríamos perfeitas, porque a mulher é inteligente, mas o homem que tem a força. Se juntasse uma só, a gente ia ser perfeita. A Liliane já está no caminho, fazendo Muay Thai, aí ela já está se preparando para a força do homem também. Mas aí, aproveitando aí, que você poderia falar também aí de considerações finais aqui do nosso... O que você achou dessa participação? Nossa, eu adorei. O que você poderia dar de conselho? Você também que a gente está aqui há mais tempo na advocacia, você que está começando aí, né? Está com menos tempo, na verdade. O início para mim foi bem difícil, justamente porque eu vim de outra área que não tem nada a ver com direito. Não tive ninguém para me auxiliar no começo, foi muito difícil, mas se você tem o foco, você tem que ir atrás, não desista. Porque antes mesmo de eu me formar, eu já frequentava a OAB, tanto que no dia da entrega da minha carteirinha, o presidente já me conhecia, porque eu frequentava, porque eu falei, eu tenho que entrar nesse mundo e tenho que entender o que eu vou fazer. Sim. Então, para quem está começando, tem que entrar de cabeça. Que nem eu falo, eu não sei de nada, mas eu tô entrando de cabeça em tudo. Eu gosto de participar, que nem eu sou das mulheres advogadas também, Sim. da UBP. Eu sou a doutora a Ana Baroni. Eu sou muito ativa ativa na OAB, então todas as comissões que eu participo, que é mais de 5, 6, a comissão da Andréia também eu tô. Então, se você quer entrar, você tem que entrar de cabeça, você tem que se esforçar, porque não é fácil, o início não é fácil, é difícil, ainda mais quando você não tem ninguém junto, você não tem um escritório, que nem a maioria tem estagiário, a maioria tem mãe, tem pai, quando você entra de cabeça sozinha, então você tem que ter muita força de vontade, então você tem que entrar com fé, com força e contar com as amigas, com as parcerias, que agora a gente tem o condominial também. E seguir em frente. Não é fácil, mas a gente se diverte. Né? A gente se diverte muito bastante. Bom. Eu achei até legal você falar isso, antes de passar para a Juliana.
até falar de mim no começo, há um preconceito com a OAB muitas vezes, né? E às vezes tem uma certa razão, não vou participar, porque ali o pessoal muito nariz empinado. Participe das comissões, vê onde você vai se encaixar, não se importe muito com isso. Muitos amigos. Tem muitas palestras, muito conhecimento, né? A doutora Josefa tem, ela com relação à comissão de notarial registral, regulação de imóveis. Então, assim, é importante participar para o advogado ver aonde ele vai parar. E participar de grupos como a gente tem a Adnotare, porque você vai encontrar colegas que estão com o mesmo objetivo que você, e às vezes com a mesma dúvida que você. Ou que já resolveram essa dúvida e eles vão te auxiliar ali. Doutora Juliana, e aí? O que você conta aí de considerações finais aqui dessa área? Algum conselho também para quem for começar nessa área? Bom, a gente já assustou as pessoas, né? Mas enfim, vamos dar uma tranquilizada agora. Conta das fofocas. As fofocas no condomínio são excelentes. Marcar depois da Ginocast só saber fofocas condominiais. Essa vai ser boa, vai render. Vai render. Você estava falando da questão da OAB, né? Acho que a gente ouve muito que a OAB é um organismo político. De certa forma, faz parte, né? A OAB tá ligada. Mas existem grupos muito bons dentro da OAB. Então, assim, essa parceria, esse vínculo que a instituição nos proporciona também ela é importante. Hoje eu estou na OAB Jabaquara, junto com o Dr. Mandina, com a doutora Terezinha, que são pessoas extremamente abertas. Amo a doutora Terezinha. São pessoas doutora Terezinha STF, ela é maravilhosa, porque ela é super Terezinha alguma coisa, não lembro agora o pessoal chama ela, que chama Terezinha STF, ela é maravilhosa. E o Mandina também, que é uma pessoa super acolhedora, e ali você encontra apoio, porque a gente nunca vai saber de tudo, né? Por mais que a gente seja especialista numa área, por mais que a gente atue com aquele foco, sempre vem o direito ele não é isolado, né? Ele é um organismo interligado com o corretor, interligado com o arquiteto, e essas parcerias nos enriquecem muito, né? E tem aquele ditado que fala que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, conviva bem para que a sua média esteja da régua para cima. Ai, para que você possa sempre se elevar. Adorei isso daí. Parabéns, amém. É isso. Bom, doutora Josefa, e aí, considerações finais sobre esse episódio aqui? Excelente. Eu fiquei preocupada com repetições, mas não teve assim nenhuma, e a gente acabou enveredando por um assunto muito específico, né? O condominial, aí, o administrativo em relação aos corretores, etc. Já foi assim uma aula para mim. Homenageamos os nossos colegas corretores, né? Isso, sem perder de vista eles, e também esse olhar para o condominial, né? Muito importante na nossa vida, porque quem já não esteve, né, como morador ou tem uma propriedade, ainda que seja por investimento, etc., e que não precise saber sobre esses detalhes, né? Muito importante, até para facilitar o convívio das pessoas entenderem melhor, né? Houve uma revolução aí na minha época, era a época ainda que não se falava de pet em condomínio, a gente nem entrou nessa parte. Olha quanto assunto você tem para explorar nesse ramo específico do direito, né? E hoje você vê aí essa mudança cultural e, consequentemente, nos hábitos das pessoas que vivem em condomínio, principalmente, né? Quantas coisas antes não se tolerava e hoje são obrigatórias. E até pensar naquelas pessoas que compram, às vezes, um imóvel em determinado lugar porque ele tem a característica X, e aí no curso do caminho muda, como é o caso, por exemplo, das portarias, que antes eram presenciais, 24 horas, aquela coisa toda, aí passa para os... Olha, né, a gente ficaria aqui horas e horas falando sobre o direito condominial. Muito bom, parabéns. Eu sou suspeita, né, porque você falou dos animais, a gente pensa nos animais nas unidades, mas a gente já tem também os animais comunitários, aí fala da questão de mudança de perfil, eu falo muito que condomínio tem nicho, cada condomínio tem um perfil, mudou a portaria, mas e os condomínios que querem trazer ou não querem trazer Airbnb? Então, tem isso ainda, né? Nem falamos, né? Tem muitos assuntos para os próximos episódios sobre condomínio. Nossa, temos que deixar até para o George saber
que nós vamos ter um quadro Fofocas Condominiais. Boa, já anota aí, Entendeu? já anota aí. Já, o Jorge, ele aparecendo ali nos bastidores aqui, então a gente vai ter um quadro aí, Produzir. Fofocas, né? Produzir A gente vai ficar bastante podcast, e traga né? as muitos mulheres, podcasts porque pras as fofocas. mulheres gostam bastante de conversar. Os homens são fofoqueiros, mas São eles fofoqueiros. não admitem. né? As Exato. mulheres admitem. Não, O homem imagina. fofoca mais, mas as mulheres, Não, a gente é tipo assim, exterioriza, aquele né? homem fica lá no cantinho, daí fala, falando não sei o que, aquela pessoa que não sei o que, ele já se inclina já pra escutar. Ele é aquele fofoqueiro que não admite. As mulheres já são assumidas. Bom, meninas, obrigada. Foi assim, maravilhoso. A gente estava imaginando, olha, que a gente não fez um roteiro, não foi feito nada como a gente não fez um briefing, porque o Dr. Jorge, ele manda um briefing, ele manda tudo pra gente poder fazer, e nós viemos aqui de forma espontânea, trazer aqui o nosso dia a dia, trazer a vida como ela é, em condomínio, direito notário registral, administrativo, né? Deixa o papo rolar. Deixa o papo com a rolar, gente mesmo. que deu super certo, são pessoas maravilhosas também que estão aqui, então não tinha como dar errado. Então, agradecer aí também a participação das meninas, agradecer quem ficou nos assistindo, quem está nos acompanhando aí nesse episódio especial do Dia das Mulheres. Convidar novamente, o Jorge já passou isso daí, para que siga as nossas redes sociais e siga o nosso Instagram. Veja nosso episódio também no YouTube, né? Tá disponível. A gente tem muita coisa, tem muito vídeo bom da Adnotare. Quem estiver começando a estudar ou já estiver estudando há muito tempo, eu mesmo de vez em quando vou dar uma olhadinha de algum vídeo, alguma matéria específica que tem lá. Então tem vídeos excelentes. Toda terça-feira, 8h30, a gente tem o nosso papo acadêmico, nosso querido Marcos Vinícius Kikunaga, nosso mestre. Toda sexta-feira, episódio novo do Adnocast. E é isso. Quem ainda não se associou, associe-se à Adnotare, siga a gente, que a gente tem muita coisa para falar, tá bom? Bastante. Obrigada, até mais. Obrigada, até logo.